Opa, gente, tô aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou estar falando sobre os novos episódios de Miraculous que lançaram nesses últimos 2 meses. Então, sem muito mais enrolações, bora pro vídeo. Começando por A Fada dos Belos Sonhos, que é o episódio que vai desenvolver o personagem do Max. Esse episódio ele vai ter muita ênfase na questão do autismo do Max, que é uma coisa que foi citado episódios antes nessa temporada. Nunca tinha sido abordado na série em temporadas anteriores, mas nessa temporada em específico eles deram mais ênfase nessa questão do autismo do Max. A mãe dele vai estar longe, né? Como ela trabalha em relação à estação espacial e essas coisas, que vai dificultar ela de estar sempre ali cuidando do Max, né? Tem o Markov, mas não é a mesma coisa, obviamente. Então ele meio que vai precisar ir pra a casa de alguém pra, né, ter esse tipo de supervisão, pra ele não ficar só. Então ele vai acabar indo pra casa da Marinette e o episódio vai se desenrolar a partir disso. Eu acho que o episódio ele conseguiu abordar bem a questão do... desenvolveu bem o Max como personagem. Eu acho que essa temporada em relação ao desenvolvimento dos personagens secundários tá sendo maravilhosa. Melhorou muito essa questão, eu acho que tava faltando isso nas temporadas anteriores e eles estão correndo atrás do prejuízo agora. E esse episódio do Max foi um exemplo disso, porque o episódio, apesar de ter a questão das lutas que tiveram, que eu achei muito legal, inclusive a luta da Cosmobug e da Astro Cat lá na Lua com aqueles guardas da Fada dos Belos Sonhos, né, da Akumatsada, que é uma menina furrando aí, mas enfim. Eu gostei que o episódio ele realmente deu mais ênfase na questão do Max. Ele realmente desenvolveu mais o Max. As lutas, as outras coisas ali estão ali meio que de segundo plano e funcionam bem, mas o principal é o Max e funciona bem. O próximo episódio que eu vou estar falando aqui sobre é Lady Chaos. Esse vai ser o episódio que vai ter a primeira acumatização da Amelie na série. E, assim, eu acho que ele poderia ter sido melhor. Eu não achei tão absurdo quanto parecia. Eles meio que fizeram esse baitzinho com o título de ser Lady Chaos e muita gente pensou que ia ser a Ladybug akumatizada. Praticamente todo mundo acho que pensou isso, mas... a essa altura eu já tava desacreditado que eles iam fazer uma automatização da Ladybug ou da Marinette. Ainda bem que eu me enganei. Mas no geral, eu não achei esse episódio tão bom quanto ele poderia ter sido. Eu tava com uma expectativa mais alta do que... e acabou que não atendeu tanto as minhas expectativas, mas eu não acho que tenha sido episódio ruim. A cena pós-créditos foi interessante, mas... de resto, eu acho que esse episódio não foi tão bom quanto ele poderia ter sido, sabe? Eu acho que tinha mais potencial. Acabou que não foi tão bom assim. O próximo episódio que eu vou estar falando sobre é Regina Razione, que é o episódio da acumatização da Befana, a segunda acumatização dela no caso. Eu, sinceramente, eu gostei desse episódio. Eu não botava tanto potencial nesse episódio, mas ele me surpreendeu. Eu achei muita coragem da parte dos produtores de colocar explicitamente a morte do Roland. Não totalmente explicitamente, porque a gente não viu literalmente ele morrendo, mas a gente tem literalmente uma cena dele ali, né, tendo quase desmaiando ali, quase morrendo nas últimas, e depois dá um corte, enfim, mostra já no futuro, assim, um tempo depois,
a Marinette já é abalada. Então a série não mostra explicitamente, mas enfim, a gente entendeu tudo, não precisa pensar muito pra entender o que aconteceu ali. E eu acho que foi genuinamente muita coragem da parte dos produtores essa temporada em relação a coragem dos produtores. Realmente eles estão em outro nível. Essa temporada eles estão arriscando tudo, estão fazendo coisas que nas temporadas anteriores eles nem pensavam em fazer, sinceramente. E eu tô achando isso muito bom. Também tenho que dar destaque à cena depois que o Roland ele fala pra Marinette, ele cria coragem pra dizer que ele tá partindo, né? E a Marinette ela fica totalmente abalada com essa notícia, ela não sabe como lidar. Essa cena, sinceramente, eu achei que teve um peso muito grande, porque apesar de eu, assim como acho que grande parte, a maior parte do fandom da série, não gostar do personagem do Roland, sinceramente eu não queria que esse mano morra, não esperava que esse mano ia morrer assim, do nada em um episódio e... foi triste até. Deu pra sentir o peso da Marinette quando ela escutou isso. Agora eu vou estar falando um pouco sobre Frianance. Esse episódio, ele teve um foco na personagem da Nora. Dava, eu acho que pra ter feito um episódio focado na Rena Rouge. Até que teve Sente Bolha na quarta temporada, mas eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer um episódio bem mais focado na área, sabe? Ela teve um certo destaque, mas eu sinto que realmente a ideia era focar mais na Nora mesmo. Apesar dela ser akumatizada, ela meio que foi o foco, né? Porque o objetivo a Marinette nesse episódio, ela tem um objetivo de juntar a Nora com aquele amigo ali dela que trabalha ali na cantina do Colégio François Dupont também. Que, pra ser sincero, eu não lembro o nome do cara. Eu genuinamente não lembro. Mas enfim, aí eles meio que se gostam e a Marinette vai tentando juntar eles, como sempre ela se mete na vida dos outros, mas enfim, dane-se. E o episódio vai ser sobre isso. Uma coisa que eu queria dar destaque é no uso da Mirage nesse episódio pela Alia. Sinceramente, aquela cena dela fazendo o jogo psicológico com a Nora Kumatsada, eu achei absurdo. Acho que foi uma das ilusões, se não a ilusão mais bem feita, mais bem utilizada da série até agora pela parte da Alia. A Alia, ela é, na minha opinião, tipo assim, ela é uma mestra praticamente em usar o Miraculous da Raposa. Ela usa com maestria, principalmente nessa temporada. Em episódios como, por exemplo, Revelador, ela usou muito bem. Então, tipo assim, nessa temporada ela tá conseguindo extrair mais ainda potencial do Miraculous do que ela já fazia nas temporadas anteriores. Na quarta temporada ela já tava absurda, nessa temporada eles estão explorando mais formas de usar o poder da miragem, porque eu não sei se tem a ver com quebrar o limitador. Eu acho que não, porque o limitador é só em relação ao tempo que o portador ele pode se manter transformado depois de usar o poder do Miraculous. Então acho que não tem nada a ver, mas a série ela nunca tem explorado essa questão tão a fundo, o poder da miragem, quanto tá explorando nessa temporada. Em Revelador mesmo, ela usa a miragem em si própria, coisa que ela não tinha feito nas outras temporadas e parecia que não era possível. Só que a série mostrou nessa temporada que é sim possível. E agora em Free Anansi, essa miragem que ela fez foi absurda. O penúltimo episódio que eu vou estar falando sobre aqui é os Titãs Acorrentados. Esse episódio ele vai ser muito mais focado no Nino, que vai estar pela primeira vez na série. A gente vai ver os pais dele e do Chris também. E o episódio ele vai começar com os pais dele mostrando assim o flashback dos pais deles
Na época que eles ainda eram de boa, eles eram um casal feliz. E só que tempo depois, quando vai pra atualmente, a gente vê que eles brigam com muita frequência, eles não entram em acordo entre si. E tanto é que é um dos motivos do porquê o Nino ele tá quase sempre de fone de ouvido, que ele tá sempre evitando as brigas dos pais deles, que ele não gosta disso. Nem o Chris também, mas enfim. Como subtrama, a gente vai ter a Marinette e o Adrian usando os Miraculous da tartaruga e da raposa. Que vai ter em um momentozinho ali do episódio, vai ter uma troca que o Nino, por ele estar preocupado com o fato da Marinette e o Adrian eles não entrarem em acordo sobre a discussão que eles estavam tendo ali sobre o nome dos hamsters, se não me engano. Ele, por ele ter os pais dele que brigam com muita frequência, ele tem esse gatilho, ele tem esse trauma que ele vê a Marinette e o Adrian não entrando em acordo, ele já acha que pode dar tudo errado ali já, e ele usa isso como motivo para poder eles usarem os Miraculous deles para eles se aproximarem como um casal. Eu achei até que legal essa dinâmica deles trocarem de Miraculous. Durou pouco tempo no episódio, mas ficou legal até. Eu gostei da Renardette e do Trionix. Mas eu acho que a desculpa que deram foi meio. Até que tem uma certa lógica pela parte do Nino, mas ao mesmo tempo eu acho que ficou meio esquisito o fato deles trocarem de Miraculous assim, de uma forma que não era tão emergencial. Se você for ver a situação, por exemplo, quando teve a Scarabella e a Kirinoa, foram em situações de risco, em situações assim, de emergência. A Scarabella, no caso a Alia, quando ela virou a Scarabella pela primeira vez na série, foi uma situação de emergência. Na segunda vez, foi numa situação de emergência também, sabe? Ela só é de último caso. E a Kirinoa também, porque o Adrian também não tava podendo no momento. Aí teve a Kirinoa. Mas, tipo, sabe? Eu acho que foi meio assim. Enfim, foi meio fanservice até demais. Mas mesmo assim eu achei bem da hora. E eu gostei do episódio. E o último episódio, mas não menos importante, que eu vou estar falando aqui, é Conserta Coração. Sinceramente é bem difícil até começar a falar, porque esse episódio acho que era um dos mais aguardados de todos os tempos. A gente teve o fanservice na terceira temporada com Cat Blank, a comatização do Cat Noir, simplesmente um dos protagonistas sendo acomatizado. A gente tava esperando a comatização da Marinette há muitos e muitos tempos, tipo, desde a terceira temporada, quando teve o primeiro indício de que talvez ela seria acomatizada, que no caso foi no plano do Scarlet Moth. A gente teve uma quase acumatização dela em Princesa Justiça, mas acabou que não rolou. Mas agora, vários e vários anos depois, várias temporadas depois, a gente finalmente teve Conserta Coração. Sinceramente, eu gostei muito desse episódio. Foi, assim, muito bem feito. A tensão que você fica, porque eu não sou o maior fã de Adrinette, na verdade eu gostava muito de Adrinette muito mais antigamente, mas tipo, você fica naquela tensão, sabe, do Adrian, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali, a qualquer momento acabar, inclusive, o que dá a entender nos trailers, talvez a gente pensou assim, parecia que ia ser meio que, no máximo, o término de Adrinette, mas ia ser o término de Adrinette e de Alino também. Tipo, a Alien e o Nino quase terminaram também nesse episódio, enfim. Mas teve todo aquele plano lá com o Loic, o Ray e o Nelson para poder acomatizar ela, enfim. E inclusive plano esse que eu acho que foi bem executado, muito bem executado, bem feito. Eles são, sinceramente, personagens muito whatever, mas foi bem feito o plano.
E, tipo, apesar da automatização não ser tão destrutiva quanto um Cat Blank da vida, na verdade, se você analisar no contexto geral, essa automatização é uma das mais fracas da série, eu acho. Mas ela foi impactante porque a gente finalmente viu canonicamente na série um protagonista ser automatizado. Das outras vezes que a gente via, assim, o protagonista que eu tô falando, tipo, ou o Adrian ou a Marinette. Como aconteceu em Cat Blank ou em qualquer outra das automatizações que a gente teve do Adrian, por caso foi Cat Blank e Efêmero, simplesmente foram em linhas do tempo alternativas que foram apagadas com a viagem do tempo da Bunnyx. Então, essa foi a primeira vez que a gente teve uma automatização tão impactante assim na série, que foi canônica, sabe? Que não foi apagada depois. Então, simplesmente esse episódio foi muito bom.